Olá, companheiras e companheiros. Nós estamos hoje iniciando mais um programa Conspira Analisa. Hoje este é o nosso quarto programa e o terceiro episódio dedicado à nossa revista Educação de Classe. Eu já vou pedir para vocês compartilharem, darem like, comentarem. Isso ajuda a divulgar esse programa e a contribuição que a gente tem tentado trazer enquanto organização de esquerda da conspiração socialista, ok? E hoje nós vamos estar com a companheira Nara de Bel. Ela é professora da Rede Municipal de Ensino de São Paulo e diretora do Simpro Guarulhos, que é o sindicato dos professores e das professoras do ensino privado aqui da nossa cidade de Guarulhos, tá bom? Olá, Nara. Oi, Lica. Oi, companheiros, companheiras que estão nos assistindo aí, qualquer que seja o horário, bom dia, boa tarde ou boa noite. É um prazer estar aqui, assim, uma alegria que a Conspira tenha tido essa iniciativa, né, de promover debates tão importantes sobretudo, sobre a precarização do trabalho docente. E estou aqui para a gente dialogar e ver o que a gente pode tirar disso tudo e, a partir disso, pensar nas formas de luta que a gente pode encaminhar daqui para frente. Ótimo, Nara. Nós é que agradecemos aí a sua disposição também, tá bom? Você falou aí no final, né, que o tema que a gente vai estar dialogando hoje, e ele passa como um fio condutor em todos os artigos que compõem a nossa revista, né, Nara? Que é sobre a precarização do trabalho e a reestruturação produtiva e como isso afeta a vida dos trabalhadores e das organizações sindicais em que nós atuamos, né? Então, Nara, eu vou pedir para você iniciar já essa nossa entrevista e esse nosso bate-papo sobre o título que você deu ao artigo da revista, que é a precarização do trabalho docente no setor privado de ensino, desmistificando ilusões. Então, por que a escolha desse título, Nara? Tá bem, Lica. Olha, existe uma série de representações, né, quando a gente fala do trabalho docente no ensino privado, né, do setor privado. Então, a ideia desse artigo todo até, é desmistificar um pouco essas ilusões. E quais são elas, né? Há várias, mas entre elas, né, a ilusão de que os docentes têm uma boa remuneração, a ilusão de que os docentes têm boa qualidade, boas condições de trabalho, e a ilusão de que há um ensino diferenciado. Tudo isso, na educação básica, compõe uma representação de como as pessoas veem o ensino privado. Na educação básica e no ensino superior, a mesma coisa, né? Também há diferentes ilusões, né? Ideias, né? E representações sobre o trabalho docente e a formação discente no ensino superior. Então, a ideia é um pouco ir desmistificando isso. Você vê, por exemplo, Lica, em relação à remuneração, dados de 2020, né, do censo, ele mostra, da educação básica, né, mostra que os docentes, em média, né, tudo bem que a média é uma coisa assim, meio polêmica até, né, meio difícil a gente não pode focar só na média, né, mas se a gente for olhar a média de salários dos professores do setor privado em São Paulo, por 40 horas, em 2020, porque foram os últimos dados que eu consegui, né? Ainda acessei recentemente, não consegui outras informações, mas por 40 horas do ensino privado dos professores, era de R$ 3.110, algo assim, por 40 horas. Nas escolas do Estado, o piso por 40 horas, né, a remuneração, não é nem piso, né, mas a remuneração média, né, por 40 horas, era de 3.585.
Então, isso eu acho que já mostra um pouco que no ensino superior, na educação básica, no setor privado, às vezes a gente fala, nossa, os professores são bem remunerados, mas não é verdade. Existem, sim, escolas que remuneram bem. Tipo, meia dúzia de escolas que remuneram bem, mas são escolas que são para a elite, são escolas que vão formar a classe dominante do país. Então, essa sim, que tem mensalidades de R$ 10.000, R$ 20.000, mas que estão direcionadas para um público, né, que é a burguesia, que é o que eles vão formar. Né? A maioria das escolas da educação básica da rede privada, ela está aí para filhos de trabalhadores, que às vezes tem um salário um pouquinho maior, e aí entra nessa terceira ilusão que eu falei, né, do ensino diferenciado, e acham que colocar seus filhos numa escola privada vai oferecer um ensino diferenciado. E não vai, Lica, porque aí o valor das mensalidades nem permite que isso aconteça. Né? Então, desmistificando um pouquinho essas ilusões, a ilusão das boas condições de trabalho. Não há. A gente vai falar um pouco depois, acho que, da reforma trabalhista, mas antes da reforma trabalhista, o Simpro foi fundado em 2001, e desde lá até a reforma trabalhista, né, e até agora, a gente viu tentativas de burlar convenções coletivas, CLT, né? Então, professores que trabalhavam sábado, tipo festa junina, o professor tem que trabalhar, mas não pagava hora extra, né? Então a gente ia ter que brigar, né, para o pagamento de hora extra. Férias que não pagavam também, porque aí, além de tudo, né, tem um diferencial que na escola do setor privado, o patrão está ali tomando café com você, logo cedo. Então, sabe o que essa imagem passa? De uma família, né? De uma grande família. Então, muitos professores que procuraram, né? E procuram o Simpro, vêm sempre com essa ideia, nossa, mas eles sempre falavam, né? Que a gente era uma família, né? Eu nunca esperava que eles fossem tirar tanta coisa da gente, que, né, não fossem pagar direito, ou que fossem me demitir, né? Então, também tem todo esse aspecto do patrão estar ali todo dia com você, tomar café da manhã junto, que dá a ideia de família. E aí eu costumo brincar que não paga férias, porque família passa férias juntas, né? Então, eles acham que não precisa pagar férias, por exemplo. Então, isso na educação básica. No ensino superior, também há ilusões, né? O professor ganha muito bem, né? Os salários são muito altos. E também não é verdade, olha, sequer piso salarial a gente tem no ensino superior. Né? Então, a universidade paga o que quer. E, além do mais, no ensino superior, a gente teve também o avanço do EAD, que talvez eu acho, tenho certeza, né? A gente vai se tratar mais à frente, mas que também permite a contratação de professor na figura de tutor. E aí depois eu falo um pouquinho dessa retirada de direitos, né, dos professores quando se contrata como um tutor. Ok. Né? Em linhas gerais, é um pouco desmistificar essas ilusões que se tem, mostrando essa trajetória. Né? E aí, assim, na educação básica, mais até com a experiência do próprio Simpro Guarulhos. Né? No ensino superior, a gente ainda tem mais pesquisas, tudo, mas são poucas as pesquisas no setor privado, né? na educação básica. Certo. Onara, você estava dando aí alguns exemplos dessa ideia de que a escola é uma família, o patrão está ali do lado tomando café com você. Eu vou fazer um parênteses bem rápido, porque a gente tem vivido um pouco isso na rede estadual de ensino, aqui em São Paulo, com o programa de ensino integral, que a ideia é você trazer para dentro da escola pública essa visão gerencial, como se a escola fosse uma empresa. Então, tem toda essa forma de acolher o professor, empatia, usam até as palavrinhas-chave. Então, na rede estadual também, esse fantasma começou a nos assombrar também e tem consequências drásticas, de muito assédio também, mas é um papo que a gente vai fazer depois. Mas eu vi pelo texto, Nara, que você, pelo seu artigo, que você divide essa desmistificação e também essa precarização e desregulamentação de direito
em 2 momentos, no ensino básico e no ensino superior. Então, vamos conversar um pouco no ensino básico. Como é que se dá, como é que se deu que você fala? A gente tem, a partir da reforma trabalhista, uma total desregulamentação de direitos, né? Então, acho que seria interessante você colocar um pouco sobre isso no ensino básico e como isso também, Nara, afeta os direitos dos professores e como isso também enfraquece a luta do sindicato. Que barreiras o Simpro tem enfrentado durante esse processo, que são anos, né? Então, acho que seria legal você conversar um pouco sobre isso. Isso, Lívia. Falar, né, sobre isso. Quando eu já falei um pouquinho, né, antes da reforma trabalhista, já das tentativas de burlar os direitos que estavam convencionados. Com a reforma trabalhista, a gente teve um marco ali, né? Porque foi uma campanha salarial em 2018, que foi logo depois da reforma trabalhista, bastante dura, porque os patrões, eles já estavam, o sindicato patronal, né? Assim, muito à vontade com a reforma trabalhista. Então, na campanha salarial de 2018, diferente das que antecederam, que a gente conseguia, pelo menos, a manutenção das cláusulas da convenção coletiva, discutia mais reajuste ou algum avanço nas cláusulas, em alguma cláusula, eles chegaram já em 2018, já com a proposta já para a campanha salarial de retirada da bolsa de estudos dos filhos de professores, filhos e filhas de professores e professoras, e da retirada do recesso de 30 dias, que normalmente ocorre em janeiro, né? E eles já vieram com isso. Então, quer dizer, isso foi motivado, evidentemente, pelo clima que se tinha no país, na conjuntura da reforma trabalhista, né? Eles cresceram mesmo, e foram lá na pancadaria da retirada de direitos já. Conseguimos fazer por meio de mobilização, fizemos uma greve, né? A gente conseguiu unificar todos os sindicatos da base da federação, fizemos um dia de paralisação de greve lá na Paulista, a Conspira teve presente, inclusive, né, dando apoio para a gente e tudo mais. E depois a judicialização, tal, bom, conseguimos a manutenção disso. Só que, com a reforma trabalhista, o que aconteceu? Foi possível a contratação de diferentes tipos de modalidades docentes. Não sei nem se eu poderia usar esse termo, mas, por exemplo, os professores podem ser contratados como MEI, microempreendedores individuais, podem ser contratados por meio de plataformas, né? Tudo isso advindo da reforma trabalhista, o que significa o contrato de trabalho por meio das plataformas educacionais. Assim, é Uber, né? Professor Uber. Não tem 13º, não tem férias, não tem... tem o direito trabalhistas, FGTS, nada disso. Então, isso, para a categoria docente, está sendo um golpe bastante duro e que a gente tem, claro, o sindicato tem o papel de denunciar o que vem acontecendo, e é o que a gente tem feito e organizando esses trabalhadores. Bom, teve danos para a categoria docente, mas também teve danos para o sindicato, né? Porque com a reforma trabalhista, a gente também perdeu nossa forma de sustentação financeira, que era a intenção, inclusive, da reforma trabalhista, uma delas, né? Você retira direitos e, ao mesmo tempo, você enfraquece quem consegue, a instância, né, que consegue organizar os trabalhadores pela luta de direitos, ou, naquele momento, pela manutenção do que a gente tinha, pelo menos, de direitos. Né? Então, se enfraqueceu financeiramente. A gente, durante muito tempo, criticou, né, o imposto sindical, e tinha críticas a eles, mas o exemplo do Simpro Guarulhos é de um sindicato que tinha toda uma estrutura de funcionamento, que conseguia ter diretores ali disponíveis para atender as demandas de professores que ligavam, muitas vezes a gente estava na escola, tinha um departamento jurídico que tinha advogado todos os dias, 8 horas por dia,
Tinha um setor de comunicação, que tinha jornal, boletins, que a gente conseguia se comunicar com os professores, e tinha um funcionamento das 8 às 18 horas, das 9 às 18 horas. Tudo isso depois desse enfraquecimento financeiro, né, dos sindicatos, com a retirada do imposto sindical. O sindicato agora, o Simpro, funciona da 1 às 18, tem departamento jurídico, mas não é todo dia, né? A comunicação a gente faz ali do jeito que é possível se organizar, mesmo sem entender muito, né, dessas novas tecnologias. Então, Lica, o argumento era, não, o professor se sindicaliza, né? Qual é o problema por que os sindicatos não vão atrás para sindicalizar? Agora você vê, num momento desse, de reforma trabalhista, de instabilidade nas contratações, de diferentes tipos de contratação. Quer dizer, se sindicalizar, como eu acho que eu coloco no texto, né, no artigo, um pedido de demissão. Uhum. Então, é muito difícil organizar os trabalhadores dessa forma, da forma que. Mas a gente tem, mesmo assim, com pouco, um sindicato pequeno, agora menor ainda, né, do que era, mas a gente tem tentado organizar. E resultado dessa organização que a gente tem feito da categoria foi, por exemplo, a campanha salarial de 2024, né? Depois dessa de 2018, claro que tiveram outras durante a pandemia e tal, mas essa de 2024 a gente teve conquistas mesmo, a gente teve ampliação nas cláusulas da convenção coletiva. Além do reajuste de 5%, que poucas categorias tiveram, né? Na prefeitura mesmo, a gente teve um reajuste bem menor do que esse. No Estado eu nem sei, né? Então, além disso, a gente conseguiu uma coisa que foi fruto de nossa mobilização, das assembleias que a gente chamou, e de ouvir os professores, né? Que foi o pagamento por provas e atividades adaptadas para estudantes com algum tipo de deficiência. Então, o que estava acontecendo? Nas assembleias, a gente descobriu, a queixa que os professores traziam era de que eram uma infinidade de atividades adaptadas e provas, porque a cada ano tinham mais estudantes nessas condições. Então, a cada ano se cobrava mais e mais atividades desse tipo. Nós conseguimos inserir na cláusula esse ano o pagamento dessas provas adaptadas. Então, eu acho que, mesmo diante desse cenário de enfraquecimento dos sindicatos, de desmobilização, de diferentes formas de contratação, os sindicatos têm um papel ainda importante e que a gente vê que é possível avançar. Né? Você vê agora, a gente pensa assim, o que essa campanha salarial, por exemplo, então, mostrou para a gente? Que a quantidade de trabalho, o tempo de trabalho do professor aumentou em muito, por exemplo, com essas provas adaptadas, por exemplo, com as novas tecnologias, com as plataformas, com tudo isso. Então, para a próxima campanha salarial, talvez a gente tenha que pensar como reduzir isso. Não sei, talvez reduzir o número de alunos por sala, né? Quando tem alunos nessas condições, aumentar o número de professores na sala, pensar outras formas, ouvindo sempre a categoria, mas aí que é a importância de ouvir a categoria. Essa campanha salarial teve a mobilização, também teve a judicialização, que é um recurso que a gente tem usado porque é uma disputa de forças assim, é muito desigual, né, com o sindicato patronal e a gente que não consegue, dificilmente vai conseguir fazer greve, né, para conquistar esses direitos. Então, a gente recorre à judicialização em muitos casos e tem conseguido muita coisa, viu, Liz? Muita coisa. Ô, Nara, eu te ouvindo aqui, que você fala dessa precarização do trabalho docente, mas mesmo assim, né, ainda tem luta, ainda é possível, com muitas dificuldades, porque o medo da demissão no ensino privado é o seu patrão, que é dono daquela escola, pode te mandar embora a qualquer momento, né? Não tem estabilidade no emprego, né? Se for para fazer a briga jurídica, muitos professores só vão procurar o sindicato depois que ele é mandado embora. Isso também é uma dificuldade muito grande do ensino privado.
Mas eu queria que você, antes da gente passar para a questão do ensino superior, eu ouvi duas coisas você falando, e às vezes a gente está com professores ou com companheiros que estão assistindo a gente que não conhecem muito a dinâmica do ensino privado. E aí você falou da convenção, né? O que é a convenção coletiva? Isso daí é legal, Nara, explicar, porque esse é um linguajar sindical, né? E que nem todo mundo que vai estar assistindo a gente sabe o que é a convenção coletiva, né? Então, que ela é utilizada durante as campanhas salariais. Então, é legal você falar sobre isso. E uma outra coisa, Nara, que a gente vai falar sobre esse tema que eu vou pedir para você também comentar, no ensino superior, que é sobre a introdução das tecnologias no ensino básico, né? E como isso trouxe o aumento do trabalho para o professor, porque a gente, no movimento de esquerda, sempre fala que nós jamais vamos abrir mão das tecnologias, elas têm que estar ao nosso serviço, ao serviço do trabalho docente, e não o inverso. Então, como isso também, Nara, a introdução das novas tecnologias, que parece que tem essa visão de que no ensino privado também, né, porque na rede estadual, nas redes públicas, tem se debatido bastante as novas tecnologias tomando o local do professor e descaracterizando a função docente. Então, no ensino básico, isso também acontece no ensino privado? Então, acho que essas duas questões antes da gente entrar no ensino superior. O que é a convenção coletiva e a introdução das novas tecnologias e a função docente. Então, a convenção coletiva, bem lembrado, Lica, porque é isso, né? A gente fala, né, uma linguagem sindical, e para a gente é muito óbvio, né? O que é a convenção. É um conjunto de normas que regulamentam, no caso dos professores, que regulamentam as atividades docentes. Então, você tem a CLT, que tem várias questões que estão regulamentadas lá, então todo trabalhador contratado em regime de CLT, registro em carteira, tal, já tem direitos que já estão na CLT, então 13º, férias, essas coisas. Agora, a convenção coletiva, ela pensa as especificidades de cada trabalho, né? No caso do trabalho docente. Então, o que mais poderia ter garantido em normas coletivas, em negociações que se dão entre o sindicato patronal e o sindicato dos trabalhadores. Então, a convenção coletiva ela é resultado de uma negociação entre o sindicato dos trabalhadores, dos professores e o sindicato patronal. Tá? Por exemplo, pagamento de hora-atividade é uma especificidade da categoria docente. Isso não tem na CLT, mas está garantido pela Convenção Coletiva de Trabalho. PLR, que é um abono, fala PLR, mas participação nos lucros e resultados, quer dizer, deveria ser um percentual dos lucros que a escola teve, enfim, mas a gente nunca tem acesso aos lucros, não é empresa de capital aberto que a gente consegue ter acesso aos lucros, mas uma forma de abono. Isso, toda vez em outubro, quando se comemora o Dia dos Professores, tem esse abono. Ele também, o percentual dele é negociado nas campanhas salariais. Então, tem anos que é 15% do salário, tem anos que é 20%. Então, isso é mais uma coisa que está regulamentado pela convenção coletiva. A bolsa para os filhos de professores e professoras, bolsa de estudos, né? Também está regulamentado na convenção coletiva. Então, são outras regulamentações para além da CLT, né? Que atendem algumas demandas da categoria, algumas especificidades do trabalho docente. Tá? Então, isso é sobre a convenção coletiva, o que é, eu não sei se foi... Ficou ótimo, não? Ficou claro. Tá entendido. Sobre as novas tecnologias, olha, Lica, o que a gente tem visto é que, assim, aumenta e bastante, aumenta muito o trabalho dos professores. A gente não abre mão, eu acho que é isso, né? A gente não é para abrir mão das novas tecnologias, mas as novas tecnologias têm que estar aí a serviço da redução
do trabalho, nesse caso do docente, né? Só que, ao contrário, as novas tecnologias viraram até uma forma maior de vigilância do trabalho docente. Então, os professores têm que colocar as atividades em plataformas, têm que preparar as atividades normais das aulas, têm que responder alunos, estudantes pelo WhatsApp, tem que responder pais e também de estudantes pelo WhatsApp. Então, quer dizer, a jornada de trabalho dos professores, quando os patrões falam que, como a gente está pedindo, quando a gente estava negociando, né, o pagamento da hora, das atividades adaptadas, ele fala, não, mas tem as tecnologias ajudam em tudo. Quer dizer, não é uma mentira, né? Porque elas não ajudam, né? Elas aumentam, é o contrário, elas aumentam o tempo de trabalho e aumentam a vigilância e o controle que se tem sobre os trabalhadores. Então, eu não sei se você falou um pouco da autonomia. É isso, lógico. Eu acho que perde completamente, na medida em que tem os pais ali o tempo todo cobrando alguma coisa ou perguntando alguma coisa. Os estudantes também. E a escola, né, na figura dos coordenadores, dos diretores e tudo mais, vendo se você está atendendo as demandas do currículo por meio das aulas, das plataformas, tudo isso. Então, eu entendo que isso atinge, sim, a autonomia dos professores na medida em que aumenta a vigilância e o controle do trabalho docente. Certo. Então, se a gente fosse para engrossar a pauta do 6x1, a escala 6x1, nós trabalhamos 7x0, né, Nara? Porque são 24 horas por dia, seja na rede privada ou na rede pública. A gente não tem descanso, né? Então, isso é cruel, né? O capital é cruel com o trabalho docente, né? Nara, vamos entrar no ensino superior? Pode ser? Sabe o que eu acharia uma coisa interessante, Nara? E também está no seu texto, e a gente fica falando toda hora do texto para motivar as pessoas depois, né? Primeiro assistir o nosso programa, mas também depois, quando a gente for lançar a revista 15 de dezembro, depois eu vou falar sobre isso, as pessoas acessarem também a nossa revista. Nara, a gente teve no ensino superior, nos últimos anos aí, uma expansão tremenda do ensino superior privado. Eu acho que aí seria um pontapé inicial para depois a gente conversar sobre o ensino à distância, que é parte importantíssima do seu texto. Mas vamos falar primeiro sobre essa expansão. Como se dá essa expansão? De que forma se dá essa expansão? Se essa expansão ela é positiva ou não? Que pontos são positivos e o que não é, né? O que significou essa expansão do ensino privado nos últimos anos? Tá, Lica, olha, não vou fazer voltar lá muito no tempo, Senão porque não dá senão tempo, né? não vai dar tempo, mas assim, porque teve um momento em que a educação, que era um direito, né, ela passou a ser um serviço lá, eu acho que é na LDB mesmo, agora eu não me recordo muito. Mas quando ela passa a ser serviço, né, começam já a pipocar algumas universidades, algumas faculdades privadas, né? Eu acho que você lembra, eram poucas, mas já tinha algumas, né? Enfim. Só que quando o governo Lula coloca o FIES e o ProUni, né, regulamenta, né, essa forma de ingresso na universidade por meio do FIES e por meio do ProUni, o que acontece? Isso dá um impulso, né, uma alavancada para o surgimento dos grandes conglomerados de educação. E aí as universidades com capital aberto, quer dizer, eles têm ações na Bolsa de Valores. Então, são grupos educacionais com ação na Bolsa de Valores. E por que o ProUni e o FIES deu essa alavancada?
O ProUni, porque permite que a redução de impostos, do pagamento de impostos para os alunos que utilizam do ProUni. E o FIES, porque o governo paga as mensalidades e o estudante paga depois, né? Depois que se forma para o governo. Então, o risco de inadimplência era zero, né? Então, a partir daí, eles começaram a se consolidar como grandes grupos econômicos. Depois disso, né, e aí já não tem mais a ver com o ProUni FIES, porque não entra no caso do EAD, eles começaram a ver no EAD, né, antigamente, também era, antes, né, eram 20% que era possível de EAD, numa regulamentação do MEC, era 20% das aulas da semana no EAD. Então, por exemplo, normalmente não se tinha aula presencial na sexta-feira, porque os estudantes daquele curso de sexta faziam a atividade no EAD, que já eram algumas plataformas que começaram a ser lançadas. Eu usei na PUC uma plataforma que era o Moodle, né? Já começava um pouco essas plataformas, isso eu acho que por volta de 2010, 2008, um período mais ou menos assim. Aí os estudantes, eles não precisavam ir... bom, não, voltando aqui. O que esses conglomerados viram? Que era possível, então, pelo menos reduzir um dia, ficava sem gasto com energia na universidade, com o pessoal da limpeza, quer dizer, já começava a reduzir gastos, né, das universidades. E aí esse EAD começou a se expandir, e aí começaram cursos somente no EAD, e a maioria deles. E o censo de 2020, né, ele mostra que 60% dos estudantes que concluíram o ensino superior no EAD são estudantes de licenciatura. Isso também é um censo ainda lá de 2020, devem ter outros dados agora. Então, essas universidades começaram a se expandir muito aí com EAD, mas a grande mola, né, o que alavancou de fato, foi o FIES e o ProUni, que garantiu que as universidades pudessem reduzir despesas por meio de impostos e, ao mesmo tempo, ter uma inadimplência zero, né? Cobrar até mais caros alguns cursos, porque era dinheiro já que vinha do governo, dinheiro certo. Então, isso começou por aí, mais ou menos, começou o surgimento desses grandes conglomerados. Aí agora a gente vê a Ser Educacional, a Croton, e outras, aí a Laureate, que eu acho que agora nem... Enfim. Certo. O Nara, e como é que o ensino à distância, ele é uma realidade, né, hoje, tem até curso de educação física à distância, né? Tudo bem que são algumas matérias ainda que, do ponto de vista pedagógicas, mas o aprender não tem jeito, é a socialização, é você estar ali junto, né? Nós nos vendo, conversando, dialogando e tal, né? Ainda mais uma primeira licenciatura, você tem um ensino à distância, né? Agora, era legal você poder levantar elementos que estão já no seu texto, o EAD no ensino superior e o trabalho docente, a precarização do professor, do ensino privado superior. Acho que essa a nossa deixa para esse momento agora, para as pessoas compreenderem o que é ser professor no ensino à distância. A forma como o professor tem sido colocado de uma... A gente tem, eu falei lá atrás um pouquinho, né, que a gente tem perdido a função docente. Como é que se dá isso no ensino superior? Isso. A função docente, a gente continua tendo docentes, Lica, no ensino superior, no EAD. O problema é que esses docentes estão invisibilizados. Por quê? Porque, por exemplo, aí são dados do censo de 2021. A Croton, por exemplo, em 2021, ela teve perto de 540 mil matrículas, estudantes matriculados. Sabe quantos professores tinham?
professores ali que constam lá no censo, 235. Isso dá aproximadamente, para cada professor, 2.280 estudantes. Como que isso é possível, Lica? Você entende? Olha, por mais Dá que a para gente imaginar. pense que o capitalismo vai super explorar o trabalho, vai, né? Não tem como um professor ter 2.200 estudantes, quase 2.300 estudantes, né? O que tem por trás disso? Tem a figura do tutor. Então, aqui tem um professor, só que tem vários tutores. E por que eles estão usando o termo tutor? Que não deixa de ser professor, tá? Os tutores são professores. Mas por que eles estão usando o tutor? Porque o tutor, ele sequer aparece no censo da educação superior. Ele não tem aquele registro CBO, que é o Código Brasileiro de Ocupação. Então, ele não tem uma regulamentação para o trabalho dele. Aí, para o tutor, aí fazem o que querem, porque aí não tem a convenção coletiva, né? Não tem CLT, porque o contrato desses tutores também pode ser qualquer coisa, né? Então, o trabalho docente no EAD, né, ele não deixou de existir. O que deixou de existir é o reconhecimento que esses tutores são professores. E por quê? Porque isso, claro, quando você não tem que seguir uma norma coletiva, uma convenção coletiva, reduz os custos das universidades, né? Mas isso é para você ver um dos absurdos. Além dessa figura do tutor, né, tem também a do professor conteudista. Então, veja que o trabalho docente no EAD ele é fragmentado, porque é alguém que prepara o conteúdo, alguém que está num dos polos, que é professor. Então, o que prepara conteúdo é professor. Só que esse, normalmente, ele é contratado por demanda. É tipo um trabalho intermitente, né, já previsto na reforma trabalhista. O tutor, nem sempre, e o professor, que é contratado, né, pelas CLT, seguindo as normas. Esse trabalho todo ele está fragmentado, Lica, e a gente sabe que no trabalho docente a gente precisa do processo todo, né? A gente precisa do planejamento, a gente precisa da aula, a gente precisa do contato com os alunos para saber, né, como que está indo o desenvolvimento disso, a gente precisa das avaliações, né? A gente precisa de tudo isso. E quando você vai retirando, né, vai fragmentando esse processo, a gente sabe no que resulta isso, né? Resulta no trabalho alienado. Né? Então, na alienação do trabalho. É isso que se pretende também com o EAD. Né? Porque essa forma de trabalho alienado é o que vai resultar depois na formação de alunos também alienados do processo. Né? Quando a gente fala alienado, não é nenhuma forma pejorativa de falar, mas sim na medida em que se retira o processo todo da produção, né? No caso aqui dos docentes da produção intelectual, né? Que vai desde o planejamento até a avaliação, a retomada e tudo isso. Então, tem esses dois aspectos. Certo. Ô, Nara, na verdade, interfere de forma bastante pontual na formação dos estudantes que serão futuros professores nas redes privadas, seja ela na rede pública, municipal. Então, essa nova leva de trabalhadores docentes, ela está bastante fragilizada, assim, comprometida, né? Eu acho que era legal você falar um pouco sobre isso, Nara, porque essa questão da formação, quem são esses professores, como vão atuar esses professores, né? Porque não tem jeito, se a formação do professor que ministra a aula para formar esses futuros trabalhadores, ela está precarizada, ela está desregulamentada, ela está individualizada.
Então, quem será esse novo trabalhador? Né? Então, acho que seria legal você falar sobre isso também. Tá, isso é importante, Lica, porque essa formação de professores pelo EAD segue também, né, essa lógica neoliberal, onde o individual prevalece sobre o coletivo. Então, muitas vezes, o que você fragmenta o trabalho, você não tem a ideia do que é o coletivo num trabalho, cada estudante não tem, os estudantes não têm o contato na universidade, uma formação acadêmica que prevê também, né, esse contato na universidade, essa ideia da formação do coletivo, as lutas que advêm de momentos, né, da convivência acadêmica, não tem nada disso. Aí, qual é sempre o discurso que se reproduz? E aí, depois, quando esses estudantes, que muitos deles serão professores mesmo, tem cursos em diversas modalidades, no EAD, de diversas áreas, né? Mas aqui a gente está falando especificamente da formação docente, né? Esses estudantes vão das escolas, depois formados professores, também nesse contexto da lógica neoliberal, em que se reproduz o quê? Olha, se você quiser, você consegue. Né? Tudo depende, né, para os estudantes, falando, isso eles já incorporaram para eles. Eles já vão achando que tudo depende deles, né, dos docentes, dos professores. E reproduzem isso com os estudantes também, que serão trabalhadores também. Né? Se você tem que ter esforço, depende tudo do seu esforço. Se tiver esforço, você consegue. Isso está, assim, nas propostas, a gente vê protagonismo, né, as palavrinhas básicas, né, nas propostas curriculares. Protagonismo, autonomia, tudo isso para mostrar que você não precisa do coletivo, você precisa de você, da sua disposição e da sua força de vontade. É o caso, por exemplo, você falou, eu dou aula de matemática, né? Tem uma coisa que me tira do sério quando algum colega chega e fala assim: olha, seria legal você passar isso sobre educação financeira para os estudantes. Porque educação financeira para o filho de trabalhador virou uma coisa assim: olha, como ensinar a se virar sem ter dinheiro, né? Então, como que você economiza, mesmo que a economia seja assim, que você só tem o dinheiro para comer, como que você economiza, então? Como que você aplica o que você economizou, né? Com esses influencers aí falando como é que pode aplicar e ficar rico, e tem gente que acredita, tem gente que defende que se guardar um pouquinho lá por mês vai ficar rico, consegue rico não, mas vai conseguir comprar uma casa. E aí me cobram muitas vezes que eu não trabalho em educação financeira. Quer dizer, a gente trabalha mostrando o lado do trabalhador, né? Como trabalhador. É isso. Então, isso é parte de uma ideologia, está tudo no contexto da ideologia neoliberal. Né? E é isso que a gente forma, a universidade está formando professores nesse contexto, e os professores estão formando estudantes nesse contexto. Esses estudantes serão trabalhadores, e trabalhadores que vão chegar no mercado de trabalho só depende deles, e a frustração é cada vez maior, porque não depende. E tira sempre a ideia do coletivo, isso é o principal, né, Lica? Porque como tem sido difícil mobilizar a categoria, qualquer que seja a coisa, às vezes a escola, né? De alguma coisa para fazer um projeto coletivo, alguma coisa assim que seja dentro da escola. Não existe, cada um por si. Então, isso é afetado demais, e eu penso, né, que vem nesse contexto neoliberal, e o EAD concorrendo demais para isso. Demais mesmo. Carregado, né, Nara, de uma carga ideológica fortíssima, né, e a gente fica vendo a juventude, porque não tem perspectivas, e acaba aderindo a esse projeto, infelizmente, né? Na rede que a gente também trabalha, na rede estadual também não é tão diferente, né? Mas
eu acho que tem uma coisa bastante importante, Nara, que é a organização sindical. Com todas as nossas dificuldades, com todas as nossas fragilidades, ainda nós somos uma voz para ser o diferencial, né? Para cutucar o patrão, para cutucar o trabalhador, né? Eu acho que seria interessante ver se a gente está indo aí para os finalmente, né, antes de você fazer as considerações finais, qual tem sido o centro, né, das pautas de reivindicações, quando o Simpro vai dialogar com os professores, nas campanhas salariais, né, como tem sido a atuação no Simpro, onde tem centrado mais a sua força, principalmente no que diz respeito, como a gente está conversando nessa segunda etapa aí da conversa, né, sobre o ensino EAD. Acho que seria bastante importante, assim, para os companheiros que estão acompanhando aí com a gente essa conversa, como é que o Simpro tem atuado, né? Quais são as dificuldades, né? Apesar que você demonstrou também algumas garantias, né? Que a gente tem conquistas, a gente tem tido poucas, mas pelo menos para a gente garantir o que a gente tem ainda de direito, Nara. Lica, as dificuldades no ensino superior, sobretudo no EAD, têm sido grandes. Por quê? Primeiro, porque a gente não consegue encontrar professor nas universidades. Um camarada está lá com 2.000 estudantes dando a aula em casa, o outro sozinho preparando a aula, que é o tutor, meu Deus. Então, nem o tutor está lá, né? O tutor também, muitas vezes, é um trabalho à distância. Né? Na maioria das vezes, às vezes nos polos, um polo tem dois tutores, é muito difícil você mobilizar. Os tutores mais ainda, porque sequer eles são reconhecidos como professores e se reconhecem até como professores e entendem que estão também submetidos a uma norma, a universidade também está submetida a uma norma de trabalho, a uma convenção coletiva. Então, eles nem procuram, raramente procuram o sindicato. E a gente não os encontra também quando vai para as campanhas salariais. O que a gente tem tentado, né, isso já há muitos anos, todo ano tem campanha salarial, é quase todo ano que tem campanha salarial, e a gente tem tentado colocar uma cláusula para regulamentar esse trabalho docente. Que o tutor seja reconhecido como professor, que tenha piso salarial, que tenha limite de números de estudantes por turma, né, no EAD. Enfim, a gente tem tentado, já temos cláusulas escritas para negociar com os patrões, mas não passa. Agora, o governo, o ano passado, 2023, o Ministério da Educação, ele lançou uma portaria, a portaria 2041, né, de 2023, que suspendeu a autorização de novos cursos. Isso é um avanço, né? Pelo menos não é porque não tira os que tem, não, né? Mas suspende outros cursos de poderem oferecer o curso pelo ensino à distância. Suspendeu porque viu que realmente está uma coisa maluca essa. Por exemplo, esse dado do né? Só que, se de um lado é uma perspectiva razoável, né, boa, né, de suspendido, o outro, eles criaram um grupo de trabalho em que eles pretendem elaborar um marco regulatório para o EAD. Então, o ADI regulamentar o EAD e tal. Mas, olha que grave esse critério. Quem participa desse grupo de trabalho são representantes patronais, né, do CESP, esqueci o outro sindicato patronal, enfim, mas não tem nenhum setor dos trabalhadores docentes, do sindicato dos trabalhadores docentes. Então, como que a gente regulamenta se já está lá quem tem interesse em manter esse tipo de modalidade de ensino e a forma como que está sendo feito? Então, é bem difícil, mas vamos esperar, porque lá no Simpro, a Andréia, principalmente, tem mandado e-mail, tem pressionado para ter a presença de sindicatos lá, né, de entidades dos docentes.
Mas não tem resposta, eles falam para esperar até a regulamentação, para ver o que faz. De qualquer forma, se tiver uma regulamentação, a gente já parte de alguma coisa, né? O problema é que, por enquanto, a gente parte para uma negociação de nada. A gente não tem nada regulamentado depois. Então, não sei se é isso que você perguntou. Não, é isso, lógico. Com certeza, eu acho que demonstra um pouco a nossa fragilidade mesmo, né, Nara? Não falta vontade de lutar, mas também a gente tem que ter elementos que nos impulsione também, né? Isso. Nara, nós estamos terminando. Você quer fazer as considerações finais? Já, né? Se faltou algo que você achou importante, que eu não perguntei, alguma observação que está no artigo e que você acha que é importante, fazer algum chamado aí de alguma campanha aí do Simpro. Nós estamos no finalzinho do ano, né? Então, aí fica para as considerações finais. Tá bom. Só acrescentar um ponto aí que eu acho que faltou sobre o EAD, Lica, que essa portaria que o MEC lançou foi quando eles viram por meio de dados que havia já 42 mil polos de ensino à distância. 42 mil polos, só que a maioria deles concentrados em São Paulo. Então, a falácia, né, de quando começaram a lançar o EAD, que era para a inclusão, né, dos estudantes que moravam lá do outro lado do Rio, que não conseguiam chegar na universidade. Eu lembro que a gente participou de um debate na Conte sobre isso, e o foco era esse, né? Olha, a gente precisa incluir, precisa democratizar o acesso, então quem não tem acesso a chegar numa universidade, pelo menos pode ter o conhecimento, a formação por meio do EAD. Só que dos 42 mil, a maioria, né, está concentrada em São Paulo, então isso já desmonta um pouco esse argumento da inclusão, outra palavrinha aí neoliberal que a gente vai vendo como que essas palavras vão desmontando, né? Então, esse era um dado que eu achei importante, que não tinha falado na resposta. E o Simpro, sim, tem campanha salarial agora da educação básica para o ano que vem, né, para 2025, educação básica, ensino superior, SESI, Senai, e a gente já tem esse ano ainda, a gente vai marcar uma assembleia de pauta, que é uma das partes, talvez, claro que tem as negociações que são importantíssimas, e as assembleias também, mas a presença dos professores nessas assembleias de pauta são importantes, porque é aí que a gente vai levantando todas as dificuldades, os problemas que os professores estão enfrentando para a gente colocar na nossa pauta de negociação. Então, esse é o recadinho do Simpro. Espero que professora do setor privado de Guarulhos, que fiquem atentos ao nosso Instagram, às nossas redes sociais, né? Ou ligue no Simpro também, para saber da data da Assembleia. Logo, logo sai. É isso. Ok, Nara. Agradecer também, né, por ter a oportunidade de trazer uma discussão sobre o setor privado, que às vezes a gente sabe tão pouco sobre ele, né? Sabe pouco porque as informações parece que não chegam. Então, eu acho que foi uma oportunidade de mostrar que a gente defende a escola pública, isso é importante. Nós, do Simpro Guarulhos, defendemos a escola pública, gratuita, com unhas e dentes, Lica. Com certeza. Mas esses trabalhadores que estão na educação privada têm que ser representados também, porque são trabalhadores, é a classe trabalhadora, e a gente tem muito orgulho de representar esses docentes da educação privada de Guarulhos. É isso. Com toda certeza. Nara, onde tem trabalhador, nós da conspiração socialista, junto com outros movimentos de esquerda, a gente tem que estar lá organizando esses trabalhadores, tá?
Queria te agradecer, Nara. Essa conversa foi bem descontraída, bastante produtiva. Espero que a gente tenha desmistificado realmente muitas ilusões que tem aí no ensino privado, tanto no ensino básico como no ensino superior. Acho que você trouxe muitas contribuições para a gente. E eu vou fechar aqui novamente pedindo para as pessoas compartilharem essa conversa que a gente teve. Ela foi bem produtiva. Reproduza nos seus locais de trabalho, informação de professores, tá bom? E até o próximo programa, e agradecer a Nara também. E eu esqueci, Nara, de dizer que você também é militante da conspiração socialista. Ah, isso é importante. Isso, exatamente. E a gente está aqui aberto também, caso queira que a gente participe de bate-papos, de conversas, a gente está à toda disposição aí. E agradecer quem nos ouviu até esse momento. Até mais.